Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso quarto dia, né, aí da Semana do Autoconhecimento no Divã com Maria e meus convidados. E hoje nós vamos estar recebendo o psicólogo e também psicanalista Rafael Riff para falarmos, para conversarmos aí sobre rejeição, um assunto muito interessante. Então fique conosco, sejam todos bem-vindos, né, para o nosso divã. No Divã com Maria é sempre um prazer e uma honra estarmos aqui para conversarmos sobre diversos assuntos relacionados ao autoconhecimento, a nossa trajetória, né, para ir buscarmos a nossa saúde emocional. O nosso convidado já está aqui, já vai entrar aí no coraçãozinho, de convidar as pessoas para que mais pessoas possam estar aqui conosco nesse momento. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Maria? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Só coloquem aí para dar um retorno para a gente. Tô ouvindo bem, sim. Acredito que sim, né? Gente, vamos falar sobre rejeição. Seja bem-vindo, Rafael, né? Nosso convidado de hoje. Você pode ficar à vontade para a gente começar já a pensar sobre esse assunto que é tão interessante e que eu percebo como psicóloga, né, clínica de orientação psicanalítica, que é um dos maiores vilões, assim, é a rejeição, né? Um dos afetos que mais incomoda ali as pessoas, nossos pacientes. E realmente, né, o que seria a rejeição para a psicanálise? Conexão de Rafael falhou. Você está me ouvindo, Rafael? O certo é que a rejeição ela deixa muito males, né? Assim, é um sentimento que assola e que deixa muitas consequências na vida das pessoas, né? Tanto na vida da pessoa internamente, né? Na sensação, no sentimento, quanto nas relações que a pessoa vai desenvolvendo durante a sua vida. Que a gente percebe ali que a rejeição ela pode começar ainda intrauterina, né? No momento da concepção ali, da gestação. Foi uma gestação desejada, né? Como que foi essa relação desde o momento que a gente está ali na psicólogo, a minha conexão que falhou agora, né? Mas vocês que estão aqui comigo, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Só me dão um retorno aí, porque para mim eu tô parecendo aqui com um círculo, como se eu estivesse conectando. Só para a gente prosseguir aí com a nossa live. Rafael teve provavelmente um problema com a conexão dele, mas com certeza já vai estar de volta aqui conosco. Não saiam, porque, olha, é um assunto muito interessante, porque realmente a gente percebe que é um dos assuntos que é muito recorrente na clínica, que causa, de fato, o mal-estar, porque como que a gente lidar, né, com esse afeto da rejeição, né? Então, a rejeição, ela tem influência sobre o nosso amor próprio, sobre o nosso autoconhecimento, sobre, olha, aqui ele colocou, obrigada pelo retorno. Rafael, você ainda está por aqui, consegue entrar aqui conosco, né? Então, existe um antídoto, existe uma forma que a gente possa lidar melhor com a rejeição. Seja bem-vindo novamente. Estava aqui, Manda mensagem, né? Rafael. Fala que sim, que tá conseguindo. Tudo bom, Maria? Estão me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. Então, pessoal, tudo bom? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Junqueira, né? Eu sou psicólogo, psicanalista, e a gente vai falar hoje sobre a rejeição, né? Para psicanálise, rejeição é uma questão muito importante, muito interessante, até porque são várias questões que a gente vai discutir no dia de hoje, né? E essas rejeições que a gente tem lá atrás, elas definem a nossa vida. Elas nos tornam divisores de águas. E é exatamente isso que a gente vai discutir hoje, sempre lembrando a relevância para a gente poder contribuir quem está assistindo, né?
Porque esse é o nosso principal papel, né? Agregar valor e transformar vidas. Exatamente. O objetivo dessa semana é que a gente possa, de fato, estar proporcionando momentos de reflexão, né? Caminhos, trajetórias, quem sabe, para a gente pensar dentro da nossa própria história de vida, né? Em algum momento você já se sentiu rejeitado, né? Ou você já rejeitou alguém? Como que é lidar com a rejeição? E para a psicanálise, Rafael, o que que é rejeição? Então, gente, rejeição é uma coisa muito complicada para se discutir até. Porque, na verdade, rejeição é um processo de não aceitação. É um processo de exclusão, na verdade. Você pode estar sendo excluído de algo, ou você pode excluir alguém. Você pode rejeitar ou ser rejeitado. E os estudos mostram que uma das rejeições bem comuns que acontece é quando a própria mãe rejeita o filho. E isso traz sérias consequências. A questão de não aceitação, a questão da pessoa... Porque, assim, tecnicamente falando, a mãe deveria ser aquela pessoa que ela ama a criança incondicionalmente falando. Então, você imagina como que essa pessoa vai se portar no mundo se a pessoa que mais deveria amar e proteger ela rejeita ela. Isso é bem complicado, né? E isso torna literalmente falando, um divisor de águas, né? Na vida da pessoa, né? De uma forma geral. A gente percebe que esse sentimento de rejeição, quando chega para a clínica na gente na vida adulta, nunca é recente, né? Começou lá atrás, né? Às vezes, né, como eu estava conversando quando você estava, né, se conectando conosco, como você acabou de falar, né? Às vezes ainda né, na gestação já começa se realmente foi desejado, como que é aquela relação de afeto, né? Foi construída e sobretudo nos primeiros anos de vida e aí a gente percebe o impacto que vai causando esse sentimento de rejeição, de inabilidade, de inadequação, de você sempre ter aquela sensação, aquele sentimento de que não é aceito, de que a qualquer momento você vai ser rejeitado, ou então buscando, né, essas relações que você acredita que do pai ou da mãe, porque você se sente rejeitado. Tem também situações de que, né, a escolha de um filho em detrimento de outro, né, ou então filhos que são muito doentes, que exigem muito, né, aquela atenção de um dos genitores e acaba que dando muita atenção para esse filho e aí gera um sentimento de rejeição para o outro. Acontece isso? Então, você tocou numa questão muito interessante. A questão, por exemplo, assim, pais que fazem escolhas em detrimento de filhos. Isso é muito comum, isso acontece bastante. Até porque a gente se aproxima daquelas pessoas que são mais parecidas com a gente. Inevitavelmente, o pai nunca vai admitir que ele prefere um filho em detrimento ao outro. Na verdade, não é a questão de preferência, mas a questão de se parecer mais com. E as pessoas que estão naquela relação, elas percebem isso. E aquela criança que percebe que a mãe ou o pai se aproxima mais do filho A do que o filho B, ela se sente fora dessa relação. Aí já começa a primeira sensação de rejeição que a criança pode ter, que é na família. Aí a criança já pode criar um complexo de rejeição, que é aquele ditado psicanalítico clássico, né? A criança incorpora isso e ela joga para fora, ela projeta. Então, qualquer relação que ela for ter, ela já se sente o quê? Rejeitado. Esse é o grande problema. A criança não se sentiu inserida no próprio seio familiar e ela não vai se sentir aceita mais nenhum outro tipo de relação social. Esse é um dos maiores divisores que a pessoa pode ter, né? De uma forma geral. A gente percebe muito assim também de pessoas que se assumem, né, a sua sexualidade, né, acabam que tendo essa sensação, esse sentimento de rejeição, né, com a família. Eu atendo alguns casos que é muito assim perceptível, né, essa sensação de rejeição diante da família. E uma das consequências que a gente percebe que são pessoas que acabam que tendo muita dificuldade em dizer não. Acontece isso? Sim, acontece. Porque o que acontece? A criança, quando ela se sente que ela não é incluída, não é inserida nesse meio familiar, ela acaba gerando um complexo de rejeição. E muitas vezes, para ser aceita, ela vai gerar o que a gente chama de síndrome do bonzinho,
que é aquela pessoa que não vai dizer não, que vai fazer tudo para chamar atenção, e inclusive dizer sim para todo mundo e não para ela mesma, porque ela não quer novamente ser excluída igual ela foi na família. E isso vai ter uma série de outras consequências, que às vezes ela só vai conseguir tornar isso consciente num processo terapêutico quando ela buscar ajuda. E isso às vezes pode demandar muito tempo. Então, a rejeição ela estaria ligada, né, à insegurança, inadequação, né, sentimento de ser invisível, né, para as pessoas que se rodeiam, né, a sensação de não ser amado, né, acaba que gerando ali uma indiferença, gerando um isolamento do comportamento da pessoa, né, essa dificuldade em fazer escolhas assertivas. Parece que a pessoa, ela, como ela não consegue, né, se sentir adequada ao próprio lugar, né, as próprias pessoas que ela convive, é como se essa sensação ela fosse presente na vida dessas pessoas. E como que a gente pode fazer? Existem causas, né? A gente já falou de algumas aqui, mas como que isso vai, que acontece, né, na vida da pessoa para ela ter essa sensação, esse sentimento? Como que seria isso na psique? Na verdade, isso é muito subjetivo, né? Por exemplo, assim, cada pessoa tem uma percepção relacionada àquele tema. Às vezes a pessoa se sente rejeitada, mas na verdade isso pode ser coisa da própria cabeça dela. Que nem a gente estava discutindo na live de ontem. 99% dos problemas que a gente tem, a gente cria para dar assistência para nossa própria vida. E às vezes, não só no contexto social, mas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, a pessoa se sente rejeitada, mas necessariamente ela nem está sendo rejeitada. É um complexo que ela já traz anterior. Porque todo comportamento, se você parar para pensar, ele tem motivo, razão e circunstância. Então, ela já traz esse complexo de rejeição lá de trás. E isso anda com a pessoa. É como se fosse uma memória que ela vem trazendo. E ela não consegue esquecer isso. Então, muitas vezes, às vezes por um simples fato, por exemplo, eu não sei se é uma questão cultural até mesmo, por exemplo, no Brasil, quando a gente pergunta uma coisa para a pessoa, a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não. A pessoa vira e fala assim, vamos ao cinema? Você simplesmente não diz não. O dizer um não significa que você não gosta da pessoa. Não significa que você não quer a presença dela. Significa que talvez você não tem dinheiro, talvez você já assistiu o filme, talvez você não quer assistir aquele filme. Só que quando você diz não, isso pode afetar a pessoa. Você pode perceber que lá fora, principalmente os europeus, os norte-americanos, eles simplesmente dizem não. No Brasil, não. A gente tem aquela explicação. Ah, não, inventa uma desculpa. Ah, porque eu vou sair com a minha mãe, eu vou ao médico. Inventa uma desculpa para justificar aquele não. Para não querer ferir aquela pessoa. A gente vive uma crise no Brasil, essa crise de quê? Do complexo de rejeição. Porque muitas vezes na própria família a pessoa não se sente inserida. Esse é o grande problema. E justamente, né, a gente percebe que as relações próximas a nós que têm um poder de influência, né, sobretudo as nossas primeiras relações nos nossos primeiros anos de vida. E a gente percebe assim muito, falando de um tema até polêmico, né, sobre a questão da maternidade. É como se todas as mães já existissem, né, com esse instinto materno, ou então que a gestação fosse algo, né, que fosse 100% ali de felicidade. E em algum ponto, para algumas mães, né, existiu a dúvida, né, de que se realmente ela queria, né, tem um caso assim muito interessante, né, que é sobre essa questão do arrependimento, né, da maternidade, que acontece após, né, o nascimento ou então durante a gestação. Quando a mãe ela percebe que não era aquilo que ela fantasiou, né, ou então que ela não se identificou com a proposta, né? Eu já atendi alguns casos assim interessantes de mães relatando assim, né, que elas amam seus filhos, mas não odeiam a maternidade, ou então que elas não conseguem realmente abrir mão daquela sensação de que se pudessem, né, digamos assim, fazer uma escolha hoje, com a idade que têm, elas não
teriam tido, né, filhos, alguma coisa nesse sentido que eu já atendi. Em contraposição, tem os filhos, né, que a gente recebe também. E aí, né, tem um caso interessante, porque a gente pensa muito assim, né, que a rejeição estaria ligado com um mecanismo de defesa que é a projeção. Olha só que interessante, né? Porque a gente acaba aqui projetando tanto no mundo, né, em geral, quanto nas pessoas, o que tem dentro da gente, né? E às vezes todas as relações que a gente vai adquirindo, a gente vai projetando o que está de dentro para fora, né? E aí a gente acaba aqui assumindo muito coisas que não são nossas, indo para o mundo da fantasia. E aí a gente percebe pessoas muito com sentimentos muito confusos referente à própria rejeição consigo mesmo, né? Assim, com a sua imagem, por exemplo, né? Eu sou gorda demais, eu sou magra demais, eu sou baixa demais, eu sou alta demais, eu queria ser assim, assado. Por quê? Porque quando a gente vai crescendo com esse sentimento de rejeição, é como se tudo afetasse a gente de uma maneira muito mais grandiosa. É como se, né, digamos assim, você vai numa festa e você já chega com aquela sensação de que você não está com a roupa adequada, né, de que você está com as pessoas te olhem, né? É como se tem alguma coisa de errado comigo. Você vai trazendo, introjetando muito as coisas para você, como se, né, tudo fosse ali em volta de você, mas num sentido muito negativo, no sentido de que as pessoas estão falando, de que as pessoas estão comentando. Tem muito isso? Sim, com certeza. A questão também é a questão da autoimagem, a questão da não aceitação. Você estava falando anteriormente a questão do público homossexual. Muitos, em sua maioria, eles têm aquela questão de eles próprios não se aceitarem. Essa questão, muitas vezes, o diferente, de uma certa forma. O gordo, o magro, o alto, o baixo. A própria pessoa não se aceita. Então, se a própria pessoa não se aceita, ela tem complexo de rejeição contra ela mesma. E tem aquele ditado psicanalítico, né? Quando A fala de B, eu sei muito mais de A do que de B. Então, quando a pessoa reclama, estou sendo rejeitada, não é necessariamente que ela está sendo rejeitada, ela é rejeitada por ela mesma. Ela que não se aceita. Só que muitas vezes isso tem um motivo. Quase sempre essa rejeição ela parte no seio familiar. Ela parte aonde? A mãe que excluiu o filho. Muitas vezes a mãe pode ter tido uma depressão pós-parto. A mãe que não estava preparada para ser mãe. Porque assim, ser mãe não é tão simples assim. Ser mãe não é simplesmente ir lá, encontrar um parceiro, ter uma relação. Ser mãe é muito mais complexo do que isso. Ser mãe é doação, ser mãe é praticar amor. Nem todo mundo, nem toda mulher está preparada para isso. Não é simplesmente ter um filho, mas sim como ter um filho. É algo muito complexo. E nem todo mundo tem essa capacidade de amar igual toda mãe deveria ter. Então, assim, uma mãe que não tem essa capacidade de amar, que não ama seu filho, que não se entrega, que não se doa para o seu filho, ela já vai criar uma lacuna com essa criança. E essa criança já vai sentir essa falta desse amor, desse afeto, desse carinho. Provavelmente ela já vai se sentir um pouco rejeitada. A partir desse momento, ela já vai começar a qualquer relação que ela não se encaixe, que ela se sinta rejeitada e ela vai postergar esse complexo de rejeição. Esse é o principal problema. Por isso que terapia é importante. Às vezes a pessoa tem um problema que ela vai jogando para frente e vai virando uma bola de neve. Quando ela busca o terapeuta, um probleminha simples, que é uma bolinha de gude, vira uma avalanche. E aí se torna bem mais difícil a gente conseguir trabalhar, de uma certa forma. Porque essa rejeição, de uma certa forma, é trabalhar para que ela não vire um complexo. Porque rejeitar todo mundo já foi um dia. O problema não é ser rejeitado. O problema é como você trabalha essa rejeição dentro de você. Ser rejeitado é não se sentir aceito. Mas como que você trabalha em não se sentir aceito? É claro que ninguém gosta de não se sentir aceito. Mas tem gente que não liga. Ok. Que nem o Freud fala. O problema não é quando você se cala. Quando você se cala, ok, é bem resolvido. O problema é quando você fala. A dor está no seu discurso. A dor está exatamente quando a pessoa fala, estou sendo rejeitado. Não quando simplesmente você está num ambiente, você não gosta e vai embora. Ok, não gostei, vou embora, vou para outro ambiente. Bem resolvido, tranquilo. Agora, estar num ambiente
e se sentir rejeitado, aí sim se torna um problema. Para quem está no ambiente, participando, e para quem está sendo rejeitado ou se sentindo rejeitado. Isso sim é fruto de análise. Lacan fala que o mais difícil da análise, né, é você ouvir, o paciente ouvir o que ele está falando, né? Porque justamente quando você fala, aquilo se torna real, né? Assim, para você, o seu sintoma, você consegue perceber. É interessante esse sentimento de rejeição, né? Porque quando, principalmente nas mulheres, quando elas se sentem rejeitadas, queria que tu explicasse um pouquinho para gente, mais a fundo, de repente, não sei como está para ti isso, porque geralmente quando a mãe rejeita, tem também muito uma questão de narcisismo, né? As mães que são narcisistas, que não, nunca vão deixar ali os seus filhos realmente de fato, crescerem ou assumirem um lugar maior do que elas, né? Tem mães que são extremamente danosas para a saúde dos filhos, né? No sentido de que eu tenho, né, assim, tenho um caso muito interessante, né, nesse grupo que a gente participa, que uma filha, né, se sente muito rejeitada por essa mãe. E o que que ela faz uma vida toda, né? Ela vive em função de obter essa aceitação dessa mãe, né? Que sempre vai atingir um patamar inalcançável, né? Quanto mais ela faz, mais essa mãe demanda dessa filha, né? É uma relação de poder e submissão, né? Porque essa filha sempre vai precisar estar aquém dessa mãe narcisista. E é interessante porque, às vezes, a gente passa uma vida toda focando naquilo que nos falta e esquece de olhar para aquilo que a gente teve. Porque, assim, essa filha, ela tem, né? Essa mãe rejeitou muito uma vida toda, né? Essa filha, no sentido de sempre colocar para baixo, né? De tudo que ela faz não é bom o suficiente. Ela se doa tanto para essa mãe, ela abre mão de ter uma vida, né? Inclusive abrindo mão da própria maternidade dela para deixar com que essa mãe assuma esse lugar, porque ela é tão narcisista e ela não vai deixar com que a filha dela seja uma mãe melhor do que ela foi, que ela permite isso. Só que ela buscou tanto nessa aceitação, por essa mãe, que ela esqueceu de olhar que ela foi aceita por outras pessoas e que ela foi amada por outras pessoas próximas a ela. E é interessante isso, porque às vezes na vida a gente fica muito focado naquilo que nos falta. Exatamente, né? Que a gente chama de carência, né? E há um tempo atrás eu estava num congresso de psicanálise e a psicanalista falou exatamente isso, só com outras palavras, que seria basicamente assim: nós, seres humanos, nós somos lacunares. Nós temos as nossas lacunas, que são talvez exatamente aquilo que nos falta, que é exatamente isso que a gente foca. A gente não foca no que a gente tem, a gente foca no que a gente não tem. Em vez de nós, seres humanos, aceitarmos que nós somos lacunares, a gente, todo momento, a gente faz isso aqui, ó. A gente tampona as nossas lacunas, muitas vezes com as compulsões. Que entra o quê? As compulsões por comida, sexo, drogas, pessoas, compras. A gente fecha essas lacunas com compulsões ilusórias da nossa fantasia e coisas, às vezes, momentâneas. Por exemplo, você come porque está estressado, você come porque está alegre, você compra porque está triste, você compra porque está alegre, e depois vem a famosa ressaca moral. Nossa, eu comi tanto sem motivo, não precisava, comprei algo sem precisar. Passa o cartão e chega a hora de pagar a conta. Engorda e não sabe por que engordou. Aí que entra a grande questão. Às vezes, muitas vezes, quase sempre, lá atrás, quando a pessoa foi rejeitada no seio familiar, traz essa pessoa hoje que ela quer ter a síndrome do perfeccionista, de querer tamponar todas as suas lacunas, de não aceitar que nós, seres humanos, somos incompletos, somos imperfeitos. E bem-vindo ao clube, todo mundo erra. O problema não é errar, o problema é trabalhar o seu erro. Por exemplo, a gente tem que ter uma noção que para a gente conseguir um sim, a gente vai conseguir vários não, a gente vai receber vários nãos para conseguir um sim.
Só que as pessoas na sociedade de hoje, elas buscam somente o sim, que é uma ilusão. E muitos pais criam os filhos trabalhando isso. Sempre a cultura do sim. E quando não vem, a pessoa sofre. A pessoa se sente rejeitada. A pessoa não se sente aceita, porque ela não conseguiu. Mas a vida não é só dos ganhadores. Quando você perde, você aprende muita coisa. Você aprende por que você não ganhou. Você aprende a acertar. Você trabalha essa derrota. Saber perder é importante. É interessante quando você fala das concussões. Pode. Como é que é? Desculpa, não te É interessante quando você fala das compulsões, porque aí a gente pensa nas consequências de todo esse sentimento de rejeição, né? A insônia, ansiedade, a própria depressão, né? O transtorno de pânico. Acho que rejeição está muito ligada a esse sentimento de compulsão, porque é como se você precisasse, né, dentro de você compensar alguma coisa que você acredita que falta, né, ou aquela sensação de que, né, precisa ser compensado. E realmente, todos os pacientes que eu atendo que têm esse sintoma de rejeição, eles têm compulsão, né? Uma tem compulsão por comida, né? Por doce, por limpeza, e o interessante é quando a pessoa vai ter a compulsão por relacionamento, né? Todo tempo ela está em um relacionamento, essa constância, né? Aquele tipo de relacionamento que é meio conturbado, né? E já emenda para outro, né? Assim, é incrível como que você termina um no dia, daqui a 2 dias você já está começando outro relacionamento com pessoas muito parecidas, vivendo ciclos viciosos, né? Assim, que são intermináveis, conflitos internos com você mesmo, né? Uma necessidade que você tem ali de como se fosse para preencher um vazio eterno que tem assim dentro, aquela sensação, né? As pessoas dizem, né? Como se tivesse um vazio dentro de mim. Exatamente. Na verdade, assim, a pessoa ela não se aceita da forma que ela é. Porque muitas vezes ela não aceitou lá atrás o que aconteceu com ela. É a famosa pessoa que ela é mal analisada e ela acaba projetando isso. E assim, você vê de cara, quando a pessoa não é bem analisada, que ela não permite que ninguém ao redor dela seja bem analisado. A pessoa que ela não consegue rir de si próprio. Ela não consegue praticar alegria. Entende? Porque às vezes a gente tem uma tendência a perpetuar aquilo que nos foi ensinado. A forma como que a gente foi educado, a forma como que a gente aprendeu a viver a vida. Então, de uma certa forma, o que acontece? A pessoa ela aprendeu que ser rejeitada muitas vezes faz parte, é normal, e ela perpetua essa rejeição com ela mesma. Porque ela não se aceita em momento nenhum. Ela não se aceita da forma que ela é. Mas se aceitar muitas vezes, não é se acomodar. Se aceitar muitas vezes, é, por exemplo, se enxergar como que eu sou no mundo, como eu me posiciono, e pensar o que eu posso fazer para melhorar. Porque, assim, gente, o céu é o limite. Puro Toy Story, infinito além. Não é porque você se aceita que você não pode sair do lugar. É claro que você pode. Só que num processo de autoaceitação, quando você se aceita, tudo fica mais fácil. Você falou anteriormente das mães narcisistas, e é muito interessante, porque tem muitas mães que elas são tão narcisistas que muitas vezes elas criam rejeição pelos filhos, porque durante a gravidez elas engordaram. Porque para amamentar uma criança dói, a criança suga o peito, machuca, às vezes a criança morde. E a mãe não aceita sentir dor para amamentar seu próprio filho. E a criança sente. Muitas vezes, os estudos falam que desde que a criança foi gerada, a criança já tem sensações ali dentro. A criança foi renegada, a mãe muitas vezes passa muitas situações de constrangimento, de dores, e a criança sente tudo. Então a criança já tem já vai se sentindo não acolhida, não amada e até mesmo rejeitada. A gente já vai formando o indivíduo rejeitado desde a hora que ele foi constituído. E os estudos mostram, a Folha de São Paulo fez isso até interessante, falando que no Brasil, 75% das crianças não foram planejadas. Até porque para ter uma criança não é só um planejamento estrutural, mas sim econômico, financeiro, todas essas questões. Porque para ter uma criança tem que ter uma estrutura, não só financeira, mas de amor.
Porque nós, seres humanos, somos seres racionais que precisamos de amor para viver. E o Freud fala isso, que a gente, nós, seres humanos dotados de razão, abrimos mão do nosso lado animalesco para viver em sociedade. Por exemplo, uma ave, como é que ela ensina outra ave a voar? Ela está lá no alto do ninho, ela empurra, ou voa ou morre. Uma mãe jamais vai fazer isso. A mãe jamais vai virar para o filho e falar assim, filho, agora você vai aprender a voar, ou voa ou morre. Claro que não, porque ele tem a tendência muito grande a não conseguir voar e morrer. 50% das aves morrem por não conseguir bater asas e voar. A mãe acolhe, a mãe protege. A mãe faz isso. O pai, muitas vezes, para a psicanálise, representa a lei. Representa o que? A castração, o Deus Sol, o poder, a força. Ele ama, mas ele cobra para amar. Eu te amo se você me respeitar. Eu te amo se você for bom aluno. Isso nos traz a noção de lei. A noção legislativa de como funciona o mundo. Só que desde cedo a gente forma essas rejeições se essas relações não forem bem trabalhadas. Desde uma mãe que demonstra de uma forma mais clara preferência por outro filho, o que é bem comum. Ou a criança se sente isso, porque pode ser também uma fantasia da criança, é claro que pode. Mas tudo isso, quando a gente não trabalha, desde o começo, quando começa esse processo de rejeição, a gente vai se tornar adultos que têm esse complexo, que vão criar filhos assim, que vão produzir rejeição nos próprios filhos e vai ser reação em cadeia. Esse é o grande problema. É interessante, né? Vocês aí que estão nos acompanhando, né? Psicólogos ou pessoas que queiram contribuir aqui com a gente, né? Vocês têm perguntas, comentários, né? O que que seria a rejeição aí na clínica ou na vida de vocês? É interessante que a gente pensa, né, que quando você fala, né, sobre nós, né, somos seres que quando nascemos precisamos do outro, né, para sobreviver. Nós precisamos desse cuidado, desse contato, desse afeto. Do momento que a gente nasce, que já é considerado um trauma, né, o nosso próprio nascimento, a gente vai ter essa dependência afetiva para a gente se autoconstituir, né, enquanto ser humano. E quando isso tem falhas, né, de maneiras estruturais, como é no caso de você ser rejeitado pelo pai ou pela mãe, né, ou está em uma família muito conflituosa, a gente percebe que essas marcas elas vão te acompanhando, né, essa sensação, esse sentimento. Tem uma situação muito interessante sobre mães, né, assim, que chega a ser assim para a gente realmente pensar como esse sentimento de rejeição ele pode ser tão danoso na vida das pessoas. A gente pode pensar em níveis, né? Todo mundo, em algum momento, vai ter essa sensação de ser rejeitado de alguma forma. Por quê? Porque nós somos seres desejantes, né? E a gente projeta no outro uma fantasia que nem sempre vai ser correspondida. Né? Tanto nos relacionamentos, a gente cria uma expectativa de algo que é muito mais nosso do que do outro. E quando o outro não nos corresponde ou não é da maneira como a gente quer, pode ter essa sensação, né? Ou de rejeitar o outro porque aquele outro não atingiu a tua expectativa, né? Ou de se sentir-se rejeitado porque você não atingiu a expectativa do outro. E como lidar com todas essas dificuldades do relacionamento do cotidiano, né? Você lida bem com a sensação de rejeição, porque o que a gente percebe na nossa sociedade que as pessoas não estão sabendo lidar com o sentimento de rejeição, né? Porque você tem tudo e quando é te oferecido um não, né, para as crianças, para os adolescentes, eu não aceito, né? Eu preciso desse lugar de onipotência, né? E aí a gente percebe que, né, dentro de uma situação, de um contexto em que uma mãe, né, tem ciúmes da filha, por acreditar que o padrasto, né, tá se, né, sentindo alguma atração por essa filha, essa mãe planeja um casamento para essa filha com 14 anos de idade, né? Empurra, né, ela
de um contexto para tirar aquela filha do caminho dela, porque ela acredita, né, que o padrasto e o marido, né, está com intenções, mas não no sentido para proteger a filha do padrasto, né, mas para com que a filha não roube aquele afeto dela, né? E aí essa filha, né, com 16 anos, ela consegue casar, né? E tem um relacionamento muito de violência, né? Tanto física quanto psicológica, e um relacionamento muito conflituoso, muito danoso para a saúde dela, porque ele sabendo, né, da história, faz com que esse sentimento de rejeição se acrescente muito mais, né? Nem a sua mãe te quis, né? E aí eu tô te fazendo um favor. E ela vai crescendo com esse sentimento, né, de rejeição muito grande e acreditando que, né, todas as coisas ruins são realmente verdades na vida dela. E todos os relacionamentos afetivos, amorosos, são com base, né, nesse sentimento de inadequação, de que, né, o pouco, se você me der pouco, já vai ser muito para mim, porque eu não mereço nada, né? Então, se você já está me dando pouco, mesmo que eu apanhe, e aí a gente percebe muito isso, essa base dessa rejeição em relacionamentos que a gente vê mulheres assim dentro de relacionamentos tóxicos, doentios, relacionamentos abusivos. É bem complexo, né? Porque, por exemplo, assim, infelizmente, as pessoas muitas vezes, elas se relacionam muitas vezes para suprir lacunas. Então, assim, o tempo inteiro, às vezes a pessoa ela está com outro para tamponar algo que para ela é um vazio. Aí se torna extremamente perigoso. As pessoas elas não sabem se relacionar, elas não sabem ter contato, elas não sabem interagir, elas não sabem falar. Então você tem que parar para pensar muitas vezes por que eu me relaciono, como eu me relaciono. Exatamente isso. Se você, como mãe, não dá conta de amar seu filho, será que você vai dar conta de amar alguém? Entende? Isso é uma pergunta muito complexa, mas assim, mas é algo que a gente tem que parar para pensar. Por que que, como que essas relações funcionam? Como que essas relações se constituem de uma forma, sabe? Então, assim, é muito complexo. E a gente tem que parar para pensar, assim, muitas vezes a gente se torna produto de uma rejeição. E esse é o grande problema. Porque as pessoas que foram rejeitadas no começo, elas tendem a perpetuar a rejeição. E elas é aquela história, né? Quem é machucado provavelmente vai machucar outras pessoas. E às vezes você vai praticar uma rejeição, machucar quem não tem nada a ver com a história. Às vezes você tá chateado com uma coisa, mas a sua esposa não tem nada a ver com que você tá chateado. E aí você vai descontar nela. E muitas vezes você só se relaciona com ela porque muitas vezes você tem um complexo de rejeição, você precisa dela para se autoafirmar. Ou porque você não sabe trabalhar sozinho, ou porque você não consegue se ouvir. Tem um livro de uma poeta filósofa, né, alemã, chamada Helena Blavatsky, que ela fala, um livro curtinho, mas extremamente profundo, que ela fala sobre isso, a voz do silêncio. Quando que você vai parar verdadeiramente para escutar seu eu, o seu silêncio? Porque muitas pessoas não se suportam, não são boas companhias para si próprio. Se você não é uma boa companhia para si próprio, como que você vai ser uma boa companhia para o outro? É bem complicado. Se você não produz nada de bom para si, como é que você vai produzir algo de bom para outra pessoa que está ao seu redor? Só que numa relação, ela não pode ser movida de forma... A próprio nome diz, relação. É 2V, é vai e vem. A relação ela tem que ser bilateral, não unilateral. As duas pessoas têm que querer. As duas pessoas têm que demonstrar interesse, mas interesses em comuns. Por isso que hoje em dia é tão difícil se relacionar. O Baum, Zygmunt Baum, antropólogo inglês, fala muito isso, é amor líquido, as relações são efêmeras. Por isso que as redes sociais elas têm esse boom tão grande. Essas plataformas de namoro, tipo Tinder, Badoo,
Porque você vai lá, você conversa, dá match. A partir do momento que rola o primeiro atrito, você bloqueia. Porque você não está disposto a ser rejeitado, a receber um não. Então você vai lá, bloqueia o próximo. E aí você vira E refém de já uma música. entende-se que só aparece para você digamos assim, te aceitou, né? Não aparece o que te rejeitou. Só aparece para você aquilo que lhe satisfaz. Esse é o problema. As pessoas querem se satisfazer o tempo inteiro. Mas as pessoas esquecem que para você se satisfazer é uma relação. Você tem que satisfazer alguém também. Porque vamos pensar numa relação de alimentação. Para você comer, alguém tem que fazer. Literalmente falando. Então, numa relação, para você amar, você também, de uma certa forma, você também tem que amar e aprender assim, aprender a amar. Só que muitas vezes você quer ser amado, mas você não sabe amar. Esse é o problema. Porque muitas vezes você foi rejeitado lá no seio da sua família. Muitas vezes sua mãe nem queria ter tido você. Teve um conflito muito grande ela com ela mesma, fruto de uma relação, às vezes, como o próprio Baum fala, efêmera, casual, sem amor, sem contato, sem menor proximidade, de uma certa forma. E é exatamente isso que está faltando. Amor, aproximação, ideias em comum. É isso que falta. Porque senão a gente só vai promover o quê? Rejeição. E é um ciclo vicioso. Quanto mais você promove rejeição, mais pessoas rejeitadas vão vir. E assim por diante, né? Porque você não vai querer que uma pessoa rejeitada aprenda a amar se ela não recebeu amor. Se ela recebeu rejeição, ela vai passar a rejeição. Então, da mesma forma que eu sou rejeitado, eu rejeito, né? Às vezes até com uma proporção maior, justamente porque antes de você ser rejeitado, você sai logo daquela relação porque você não suporta a ideia da outra pessoa te rejeitar. Então, no momento em que existe essa ameaça, você sai, você tira o seu time de campo, né? A gente percebe que, né, você traz essa questão das relações líquidas e é algo muito comum, né, e de muita demanda para a gente na clínica, porque as formas de se relacionar mudaram, né? Os aplicativos de namoro, a tecnologia, né, a pandemia, isso daí intensificou muito, né, assim, essa questão dos aplicativos de namoro, mas as formas como as pessoas estão lidando com isso é algo a se refletir, né? Porque aquela sensação, aquela vontade, né? Ela persiste, independente das formas que você vai se relacionar, né? O sentimento inicial do amor, de você construir algo, persiste para algumas pessoas, mas é algo que a gente falou até ontem, né? Sobre os estigmas que são colocados, né, assim como verdades. E para o amor também existe, né? É interessante isso, porque é como se a gente já soubesse o que é amar. E nem todos que a gente percebeu aqui na live, né, nem todas as pessoas tiveram essa experiência de ser amado, né, desde o começo, nos primeiros anos, porque às vezes você não recebe o amor, né, do pai ou da mãe, mas você tem figuras que vão representar isso na sua vida, né? Ou do tio, ou do avô, de pessoas próximas, de padrinhos, né? E quando essas figuras não conseguem representar, porque acontece também, né? Acaba que sendo um ciclo de muitos equívocos na vida daquela pessoa, de que ela não conseguiu realmente sentir-se amada, né? Desejada. E a gente percebe que o amor ele é aprendido também, né? Assim, de que algumas pessoas que tiveram experiências muito dolorosas ou muito ruins, né, durante a vida, em algum momento tiveram a possibilidade, ou através, né, das experiências, da busca pelo processo de compreensão, ou através desse próprio lugar, porque a gente também vai ocupar um lugar importante no setting terapêutico, né? De repente, para essas pessoas que se sentiram rejeitadas, a gente vai representar em algum momento aquela figura de afeto, né, para com que ela possa se reeditar dentro da própria história dela e conseguir compreender
que, apesar dela não ter tido, né, todo um suporte afetivo, emocional de amor, mas que ela pode conseguir construir aquilo, né? Dar um novo significado. Por isso que a gente fala também um conceito interessante da questão dessa reedição, da resiliência, né? Da capacidade de você conseguir se reinventar mesmo diante de uma história muito dolorosa. E aí a gente percebe, vai muito para a ciência, né? Por que que algumas pessoas, mesmo diante de histórias de rejeição e de dolorosas, conseguem e outras não? Poder de superação, né? Vontade, né? Desejo, né? É... Por que que uma pessoa que saiu de uma realidade do subúrbio, de uma favela, de uma periferia, consegue estudar, consegue aprender vários idiomas, consegue aprender vários instrumentos musicais e outras não? Vontade, desejo, superação. É exatamente isso que move as pessoas. São percepções de mundo. Cada um tem sua percepção de mundo. Cada um tem sua forma de enxergar o mundo. Tem pessoas que vão enxergar o mundo de uma forma, tem pessoas que vão enxergar o mundo de outra forma. Então seria basicamente isso. As diferentes formas que as pessoas vão ter de enxergar o mundo. É interessante que a gente também pode mudar as formas que a gente enxerga, né, através desses momentos de reflexão. Quando a gente pensa no sentimento de rejeição, a gente entende que é algo que tem um poder de influência muito grande se a pessoa vivenciou isso de uma maneira muito intensiva e com as figuras parentais, né? Desde lá da infância, aquilo foi muito significativo para ela. E a sensação também de você ser rejeitado acaba que vivendo, tendo uma vida de, às vezes, não real para você, né? Digamos assim, aquela, ou você não se assumir, né? Ou você não ser aquela pessoa que você realmente deseja, porque você sente que no momento em que você ser você, as pessoas próximas a você vão te rejeitar, né? Às vezes você pode viver um caminho inverso também, né? Você seguir ali algo, um script para com que não seja rejeitado. E aí acaba que tendo uma vida em função de uma possível rejeição. Ou então você, né, já passou por uma experiência de rejeição muito grande e você não consegue sair daquilo, porque você passou uma vida com aquilo, né, desejando que aquela mãe te amasse. E talvez isso não nunca aconteça, né? Talvez aquela mãe nunca vá te reconhecer como um ser capaz, como um ser que realmente ali pode ser independente dela. E é interessante isso porque a gente percebe muito assim na fala, né, de algumas pessoas essa busca que talvez nunca vá acontecer, né, que se tornar real. E aí a gente coloca numa base da fantasia, né, assim, nem sempre aquilo que aconteceu é tão grande, né? Às vezes a gente fantasiou aquilo, né? Fantasiou um abandono, fantasiou que é culpado por uma separação. Tem muito isso, e a gente percebe de filhos de pais separados, né? Que eles acabam que entrando em uma fantasia, como se eles fossem o culpado, né, daquela separação, e existe muito também o sentimento de rejeição e inadequação ao espaço da casa do outro, né? Eu não tenho quarto na casa do meu pai, mas para o enteado tem, né? Tem assim relatos de que eu não me sinto nem confortável para tomar banho, né, na casa do meu pai, porque não tenho um espaço que me sinta meu, né? Então assim, eu me sinto cansada por viver em função de um sentimento que talvez eu nunca vá ter, né? Assim, é muito complexo de fato, né? É verdade, né? Porque são sentimentos completamente subjetivos, né? Então, por exemplo, assim, porque o que você está vivendo, o que você está sentindo e o que as pessoas ao seu redor contribuem para que isso aconteça. E isso se torna a base no processo, às vezes, de como aquela criança está sendo gerida. De como que a gente vai constituir aquele novo ser que está nascendo para o mundo.
Porque se a gente não consegue ensinar princípios básicos de amor, o próprio Renato Russo fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas no mundo de guerra, será que as pessoas realmente sabem o que é o significado da palavra amor? Seria exatamente isso. Será que as pessoas realmente sabem o que significa a palavra amor? Isso é muito complexo. Entende? Então, quando a gente pensa, né, no sentimento de rejeição, aí se você atende pessoas, né, que têm a base do afeto, o sentimento de rejeição muito forte, ou então se você se sentiu rejeitado uma vida inteira, né, de inadequação, de que as pessoas, de que o amor não seja para você, né? Ou então você viver em busca de um amor que talvez nunca vá se concretizar, né, que é um amor de um reconhecimento da sua capacidade, né? Ou se você cresceu com um complexo de inferioridade muito grande, de pessoas que com palavras muito ofensivas, né, de que você não é capaz, você não vai dar certo, você não faz nada direito, você não vai conseguir, né? Todos os seus relacionamentos são fracassos. Está vendo só? Né? Todas as pessoas que se relacionam são desse jeito, são um fracasso. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai dar certo com alguém. Então, olha só com quantas crenças que aquela criança vai desenvolvendo, com aquela pessoa, né, vai desenvolvendo. E aí a gente pensa muito na questão dos relacionamentos familiares, né? Porque tem relacionamentos familiares que não são saudáveis, que são muito danosos para a saúde, para a psique das pessoas. Como conciliar isso, né? Como separar? Como impor limites nessas relações que são tão importantes que você não quer tirar elas da sua vida, mas ao mesmo tempo elas te causam tanta dor e sofrimento. São coisas para a gente refletir, porque a gente fala muito aqui e é o real, né? Cada um tem a sua individualidade, que cada um tem a sua história, que cada um tem o seu significante diante das relações que foram constituídas desde o momento da sua concepção. E como lidar com tantas adversidades relacionadas aos sentimentos de rejeição? Porque a gente vai percebendo que quando você cresce com o sentimento de rejeição, ou se você se sente dessa forma, você vai fazendo escolhas muito danosas para a sua saúde, dificuldades realmente em impor limites nessa relação, porque existe uma sensação de ser aceito a qualquer custo, né? E o pouco, às vezes, para você se torna muito e você passa em viver em função daquilo, mesmo sabendo que aquilo é danoso, que aquilo é tóxico e você não consegue sair daquela relação. Tem relatos de pessoas que dizem: eu sei que ele me faz mal, que ele não me ama, ou que ele me agride fisicamente ou verbalmente, mas eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. Né? São relatos fortes que a gente ouve, mas ao mesmo tempo que a gente entende que tem uma base de rejeição muito forte na psique daquela pessoa que precisa ser reestruturado, ressignificado. E aí, mais uma vez, a gente fala num ponto que o Rafael fala aqui para a gente, né? Como? Aí dá uma solução, né? Que é através do amor, que a gente pode, mesmo diante de uma situação muito difícil ou dolorosa, através do amor, ressignificar uma história, mas de um amor também de uma forma mais próxima do que seria, né, assim, saudável. Porque às vezes o conceito de amor para a pessoa também não é saudável. Olha só, né? Como o Exatamente. significante vai fazer um sentido diferente, né? Porque a gente sabe o conceito de amor, mas ela cresceu acreditando que o amor seria dessa forma, e às vezes a pessoa aprende a amar somente através da dor. É, porque no conceito que ela foi gerida, o amor significa dor. A relação que ela tem de amor representa dor. Porque o É amor que ela tem é interessante, né? uma relação, o amor que ela tem é uma relação tóxica. Muitas vezes ela presencia violência em casa, ela foi criada num ambiente violento. Violência não só física, mas psicológica, mas vários tipos de violência que machucam tanto a alma dela que ela aprende muitas vezes e perpetua isso
através de relacionamento tóxico. Então ela aceita tudo, porque ela viveu num mundo onde tudo é possível e tudo de uma forma negativa. Não só o tudo positivo do céu é o limite, mas ao contrário. Da mesma forma que existe psicologia positiva, existe psicologia negativa. Da mesma forma que existe o céu é o limite, existe o inferno é o limite. Então a pessoa É não só... muito assim complexo, né? Certeza, certeza, certeza. Então, assim, a gente tem que A pensar... Luciane colocou aqui, né? É verdade, a família adoecida geram crenças disfuncionais nas crianças. Certeza, certeza. A gente tem que pensar que, assim, da mesma forma que a pessoa pode se ajudar infinitamente, ela pode se destruir infinitamente. E muitas vezes ela nem sabe que ela é capaz disso. Ela acha que ela está se ajudando, mas na verdade ela está se destruindo. É assim, a gente pensa, né, assim, em muitas variáveis quando a gente pensa, quando a gente fala sobre rejeição, porque a rejeição, ela é um sentimento muito forte quando acontece assim, né, na vida da pessoa. E a forma como ela aprende, ela vai seguindo, como se aquilo fosse real, como se aquela forma fosse a mais correta, né? E mesmo com todos os aprendizados da vida, fica difícil para ela considerar que não, né? Assim, digamos que uma pessoa que vive um relacionamento, né, assim, destrutivo, um relacionamento abusivo, o inferno para ela, ela já vivenciou, né? Assim, situações extremas de tentar ser queimada, de tentar ser furada, né? Durante tá dormindo. E o inferno físico, né? E atualmente ela está vivendo um outro tipo de inferno psicológico, né? De que a pessoa ameaça, né? Ameaças singelas, né? Se você não fizer o que eu quero, eu vou embora, né? Você precisa de mim, ninguém vai te amar, né? Você, né, não é bonito o suficiente, agradeça porque eu estou com você, né? Então, assim, mesmo aquela pessoa sabendo que aquilo não é real, ela não consegue sair daquela relação. O desespero é muito grande, né, em se ver sem aquela pessoa. Como que se explica isso? Talvez se explique porque a pessoa não consegue ficar sozinha. Porque a pessoa não consegue trabalhar a própria solidão. Ou porque a pessoa ela não se enxerga sozinha no mundo. Ela precisa de alguém. Nem que seja para destruir ela, mas ela precisa de alguém. Ela tem uma necessidade de ter alguém por perto. Por mais que... E isso acontece muitas vezes até na escola mesmo, sabia? Não só em relações amorosas, mas em relações de amizade. Aquela pessoa que ela é tão carente, mas tão carente, que ela se sujeita, por exemplo, assim, a estar perto de pessoas que só satirizam ela, só pejoram, só praticam bullying. Mas mesmo a pessoa sendo ridicularizada, a pessoa busca contato. Porque ela é tão carente, que ela faz de tudo para conseguir esse contato, inclusive ser o bobo da corte para buscar esse contato. Olha que incrível. As pessoas precisam tanto umas das outras que às vezes elas se colocam em situações de inferioridade para conseguir o que elas querem. No caso, a atenção, o contato, o carinho. Porque, de uma certa forma, é muito difícil você conseguir mensurar amor e tem a própria música Aonde Você Mora, do Nando Reis. Tu não conhece na voz do Cidade Negra, mas ela é do Nando Reis. Que fala amor que não se pede, amor que não se mede. E é verdade, ninguém vai sair por aí falando me ama. Ninguém vai sair falando assim. A pessoa no máximo vai falar me dá um abraço, me dá um beijo. Só que eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas hoje em dia estão tão evitativas, estão tão desconfiadas que as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não se tocam mais. Ok, por causa da pandemia? Pode ser que sim. Mas antes da pandemia mesmo, a gente tem pessoas tão desconfiadas que as pessoas às vezes não acreditam mais na força de um abraço. O abraço já virou demodê. O beijo talvez não, porque o beijo tem a questão sensorial. Mas o abraço, de uma certa forma, nós vivemos gerações que as pessoas estão muito Wi-Fi, as pessoas estão se relacionando muito via virtual. E as pessoas perdem, digamos assim, aquela questão do toque, do cheiro, do olhar.
do abraço, do perfume. Porque isso virou uma coisa arcaica, virou demodê. A gente está numa relação mais carnal, mais fast food. Ah, eu vou lá no aplicativo de namoro, eu vou lá, dou um match, a gente se encontra, a gente fica e cada um pro seu canto. Só que o problema é que esse cada um no seu canto, você pode acabar gerando uma criança, né? E quando você gera uma criança, vai ser assim? Vocês vão educar a criança, cada um no seu canto? Que exemplo de pai, de mãe, de amor você dá para uma criança em cada um no seu canto? É exato, porque o que a gente vive hoje é reflexo da nossa sociedade. Não se iluda, a gente não está discutindo aqui uma relação do João, da Maria. A gente está discutindo uma relação social, a construção de amor a níveis sociais. Entende? Tanto é que, por exemplo, se a gente for parar para pensar hoje, nós vemos um contexto de guerra. Talvez na iminência da Terceira Guerra Mundial. O que as pessoas fazem? Talvez se importem porque a gasolina está subindo. A que ponto a gente está chegando? As pessoas não estão se importando mais com as vidas alheias. Você fala de onde, Maria? Desculpa a pergunta. Do Pará, Que cidade? Santarém, Tá. oeste do Pará. Eu sou carioca, mas eu moro em Palmas, Tocantins. Palmas é uma cidade mais nova do Brasil. E Palmas, você quase não vê morador de rua. No Rio, você vê tantas pessoas no sinal fazendo malabarismo, se virando nos 30, que você já se torna comum, coloquial, e você não consegue, às vezes, se tornar tão sensível. Eu lembro quando eu fui fazer um congresso em BH uma vez, a gente estava na porta de uma pastelaria, aí chegou um menino, um morador de rua, um menino, e pediu um pastel, eu comprei para ele. Aí ele pediu uma sacola. A moça da padaria vendeu uma sacola para uma criança. A pessoa vendeu uma sacola que ela daria para mim. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode, né? Ela vendeu uma coisa que ela daria para mim. Aonde a gente vai chegar assim? Você imagina, se chegar num lugar, pedir um guardanapo, a pessoa te vender um guardanapo. Por quê? Porque ela é moradora de rua? Porque ela não é consumidor? As pessoas não conseguem ser mais cortês umas com as outras. Não conseguem agradecer, não conseguem falar muito obrigado. Não conseguem. E isso muitas vezes está na cultura que elas foram ensinadas. E a gente vai repassando cultura de geração em geração. Porque assim você cria seus filhos, assim você vai ver seus netos crescerem e vai embora. E vice-versa. Aonde nós vamos chegar assim? Essa é É a minha pergunta. interessante, né? Porque recentemente eu ouvi, né? Eu ainda não tinha ouvido essa palavra, né? Assim, emocionado, né? De um paciente que agora está muito comum entre os adolescentes. Assim, você não pode, você conheceu, né? Você foi para um date ou você conheceu alguém no Tinder, nesses aplicativos. Você não pode se demonstrar, você não pode demonstrar muito afeto, você não pode demonstrar que você está muito afim, porque as pessoas vão te chamar de emocionado, ou seja, quando você muito, você demonstra o seu afeto é porque você está emocionado. Aí você já não pode demonstrar, você não pode ligar, digamos, no dia seguinte, porque você vai ser o emocionado da relação, você vai ser o apaixonadinho, né? Assim, os conceitos eles vão se alterando, vão se modificando e vão se perdendo também, né? Assim, a gente percebe muito daquilo que você falou, né? Assim, que a gente precisa realmente conversar sobre tantas coisas. Por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Porque as coisas elas são muito voláteis, né? Elas estão em constante mudança, né? O cenário mundial, o cenário econômico e com isso o cenário emocional também, né? Porque tudo isso afeta na nossa saúde emocional, nas nossas relações, nas nossas formas de se relacionar, na forma de se relacionar dos mais jovens, dos adolescentes, né, de não estarem tendo a oportunidade de demonstrar afeto, de demonstrar interesse na outra pessoa, porque já vão ser emocionados, né? E aí eu mando mensagem, eu não mando, porque eu já vou estar demonstrando ser emocionado, e quanto tempo eu passo para demorar, ou então eu deixo passar esse, espero o próximo para ver se
eu que vou receber essa mensagem, né? Assim são as inconstâncias que esbarram tudo no sentimento de rejeição, né? Porque se eu me demonstrar emocionado, eu posso ser rejeitado. Então, eu não demonstro o meu afeto para mim não ser rejeitado. É muito interessante, Isso é um assim. mecanismo de Eu defesa, fico basicamente, né? impressionada como as coisas, né? A gente estudando, vai aprendendo e vai também, né, aprendendo com os mais jovens que a gente, né? Esses novos conceitos e pensando sobre eles, né? Como que eles vão impactar, né, as pessoas que vão chegar para a gente na clínica. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa, né? Por exemplo, muita gente às vezes não ama porque tem medo de não ser amado. Porque tem aquela concepção que amar é sofrer, né? Na verdade, amar não é sofrer. Você literalmente expressar o que você sente não é sofrer. É você colocar para fora algo mais puro que é o amor. Só que as pessoas têm tanto medo de não serem amadas, de serem rejeitadas, que elas não amam. Isso é um mecanismo de defesa. Quando você se relaciona a primeira vez, muitas vezes, tem aquela cultura, aquele joguinho da sedução que as pessoas tanto fazem. Ah, não demonstra sentimento não, porque se você mostrar, ele vai pisar em cima de você. Aí ele mandou uma mensagem, demora para responder. Não responde agora. Não, não, não. Respondeu rápido demais. Não, não, não. Dá um tempinho, ignora. Responde amanhã. Gente, você quer uma coisa mais infantil do que você não demonstrar os seus sentimentos? Só que para você demonstrar os sentimentos, você vai viver. E viver, meu amigo, dói. Porque dói por quê? Porque viver você corre de cair. Só que só vive quem cai. Você só vai sentir o que é fazendo alguma coisa se você fizer. Se você não fizer, você vai ouvir relato. E você ouvir um relato não é fazer. Até porque o relato pode ser completamente diferente do que você sentiu. Porque a sensação é subjetiva. Então, meu amigo, sai da cadeira e viva a vida. A Stella vie, uma expressão em francês que fala assim, a vida. Saia, caia, erre, acerte. Não tenha medo de viver. As pessoas jogam tanto na defensiva. Costumo muito comparar a vida ao futebol. Você tem quantos anos, Maria? Desculpa, pergunta. Sei que não é uma pergunta que faço para uma dama, mas vamos lá. Quantos anos você tem? 30. Tá, eu tenho 35. Eu sou 5 anos mais velho que você. Vamos comparar a vida de hoje com o futebol. Você nasceu em 92, né? Tá. 91. Tá, então vamos pensar assim. Você não pegou, eu também não peguei a época do time de 82, Zico, Sócrates. Futebol bonito. Não ganhou nada, mas jogou lindamente. As pessoas são resultadistas, elas só se importam com quem ganha. Ganhar nem sempre é fazer bonito. Ganhar nem sempre é viver. As pessoas têm que viver. Não se preocupar só em que vão conseguir, mas sim em viver. E um ditado que pode ser clichê, mas é real. Só não alcança quem desiste. Então, sai da cadeira e viva a sua vida. Futebol hoje em dia tá feio, tá amarrado, 1-0, todo mundo segurando o resultado. Parece futebol americano, jogo de tática. Futebol é pra cima, é habilidade, é paixão. A vida deveria ser assim, alegre, samba. Só que as pessoas não demonstram mais isso, porque as pessoas jogam a defensiva. Ah, eu não posso ser alegre demais porque eu vou demonstrar sentimento. E daí? E daí? Qual o problema de demonstrar um sentimento? Se você gosta, deveria falar, eu gosto. Só que a pessoa tem medo de dizer que gostar e a outra pessoa falar, eu não gosto. E se sentir excluída. Essa é a grande questão, se sentir rejeitado. E as pessoas fogem da rejeição mais que tudo nessa vida. Então as pessoas deixam de amar para não serem rejeitadas muitas vezes. Isso é muito complexo, mas acontece muito. Esse é o A grande nossa live problema. já está, né, se encaminhando aí para o fim. Foi muito bom, um prazer novamente estar com você, né, no divã. Lembrando que amanhã nós vamos estar novamente aqui para conversarmos sobre inveja. Olha só, né? Amanhã a gente vai trazer um assunto muito interessante, mas a gente ainda vai voltar com o Rafael lá no final para a gente falar sobre amor, né? Então vai ser mais uma live muito interessante. Esperem, aguardem. Amanhã
Nós vamos estar novamente aqui no Divã com Maria e meus convidados. Muito obrigada, Rafael, mais uma vez, por um diálogo muito rico, de muitas reflexões. Espero aí que vocês possam estar compartilhando, né, assistindo novamente esta live. E juntos vamos construindo aí caminhos e possibilidades, né? Como você falou, né? É importante a gente viver, se permitir, né? Que como já diria Freud, né? Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. E mesmo que a gente tenha muitos receios ou medos referente à situação, é importante que a gente possa estar tendo a oportunidade de darmos a oportunidade para nós mesmos vivermos, né? Porque a vida é um risco, é cheia de incertezas. Da mesma forma como você pode ser rejeitado, você pode viver unindo amor, você pode viver experiências de muitos aprendizados. Então, quando você deixa de viver algo por acreditar que vai ser rejeitado, você também está deixando de viver a possibilidade da experiência de ser feliz, de ter momentos de prazer e de alegria. Então, é sempre bom pensar, né? Assim, refletir sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre o que realmente está nos impactando, da forma que está nos impactando. Será que esse sentimento de rejeição está nos impossibilitando de viver a própria vida, de ser aquilo que a gente quer, de ter aquilo que a gente deseja, de realizar os nossos sonhos, né? De ser uma Maria completa, de ser um Rafael completo, né? Então, assim, para a gente realmente refletir, esse momento que a gente está aqui é de reflexões e de caminhos. Muito obrigada mais uma vez, Rafael. É sempre um prazer conversar com você. E até a próxima live. Maria, deixa eu só fazer uma reflexão aqui. Talvez a gente hoje viva tanto esses complexos de rejeição, porque se a gente analisar a nossa sociedade brasileira, nós somos o país mais ansioso do mundo e os mais depressivos do mundo. E ansiedade nada mais seria do que estar no presente pensando no futuro. E depressão seria estar no presente pensando no passado. Então a gente joga tanto na defensiva e a gente se governa tanto por questões ansiosas e depressivas que a gente deixa o nosso medo governar. Em vez da gente se governar pela esperança, a gente se governa pelo medo. Essa que é a grande questão. Não vamos deixar o nosso medo governar. Vamos viver a vida. Gente, muito obrigado. Hasta la vie. Tudo de bom para vocês. Maria, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu vou te convidar para você lá no meu Instagram depois, tá? Fica com Deus. Gratidão a todos, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Valeu.